Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um vídeo de MLP FIM. Dessa vez o 11º episódio da segunda temporada, Heartwarming Eve, véspera da lareira calorosa, não é mesmo? É um episódio natalino, né, e no caso a celebração equivalente, né, ao Natal em Equestria é a véspera de Heartwarming Eve, né? Mas enfim, o episódio se inicia com as Main Six, o Spike e as CMCs indo de trem pra Canterlot, né? E a Rainbow comenta que queria que todo dia fosse Heartwarming Eve. Elas admiram, né, as decorações de Canterlot e a Twilight sugere jogarem um jogo de Eu Espio. E elas vão, né, espiando, um boneco de neve, as CMCs correndo, Pink comendo uma casa de gengibre. Mas enfim, eventualmente elas chegam no castelo, né, e vão para um camarim, um backstage, pois elas foram convidadas para interpretar a peça mais importante da estação. Uma grande honra, né? E a Fluttershy tá mó assim, preocupada, só que a Harriet diz, ei, não se preocupa, toda a Equestria está montando peças de Heartwarming Eve nas próprias cidades e tal. É tradição. Ela, então estão ocupados demais para virem ver a nossa? Ela, não, minha querida, nós estamos na peça de Canterlot, a maior e mais importante de todas. Eu tenho certeza de que centenas virão nos ver. E a Fluttershy, né, se enfia dentro de uma caixa, tá mó frio, né? Elas pedem pra AJ fechar uma janela lá, porque a Rainbow não fecha, ela voa e tal. Mas enfim, elas meio que estão discutindo e tal. Porque a Rainbow tá se exibindo, dizendo, uhul, a Rainbow. E a AJ diz, olha, nós estamos fazendo uma peça sobre a fundação de Equestria, não o show da Rainbow Dash. E o Spike, né, meio que aparta a briga, dizendo, cortina em 2 minutos e tal. E aí passa esse tempo e o Spike, ele é o narrador da peça. Ele tá até trajado e diz que muito tempo antes do reinado de Celestia, havia, né, uma época de desarmonia entre os pôneis. Eles eram separados pelo ódio. Cada uma das 3 tribos, os Pégasos, os unicórnios e os pôneis terrestres. Eles não se davam bem com as outras tribos e só ligavam para o próprio bem-estar. Os Pégasos, como atualmente, cuidavam do clima. Mas, em troca, eles exigiam alimento cultivado pelos pôneis terrestres. Os unicórnios também exigiam esse alimento, né, para os pôneis terrestres, em troca de trazer o dia e a noite por magia, né? Só que a desconfiança foi crescendo entre as tribos até o fatídico dia em que uma nevasca misteriosa tomou conta da terra, dizimando a já precária paz. Os pôneis terrestres ficaram incapazes de cultivar e estavam morrendo de frio, congelando. Os Pégasos estavam morrendo de fome. Já os unicórnios estavam com frio e com fome. E mesmo a magia deles não dava conta dessa tempestade. Cada tribo culpava uma a outra, enquanto mais a fúria estava reinando. E quanto mais fúria, pior ficava essa tormenta, não é mesmo? Então é quando as 3 tribos decidem marcar uma reunião. E aí, né, a reunião é entre os representantes de cada povo. Nós temos a filha do rei unicórnio, que é a Princess Platinum, que é interpretada pela Harriet. O governador dos Pégasos, o comandante Hurricane, interpretado pela Rainbow. E o líder dos pôneis terrestres, Chancellor Puddinghead, interpretado pela Pinkie Pie. Basicamente, esses 3 líderes se uniram, né, para chegar a um acordo e tal, para que pudessem superar as dificuldades de cada tribo, mas, obviamente, eles ficaram debatendo, brigando e acusando uns aos outros, né, de quem foi que trouxe essa nevasca. Eventualmente, cada um voltaram para os seus lares para fazer o quê? Para reclamar. O comandante Hurricane foi reclamar com um dos seus soldados, né, a Private Pensy, que é interpretada pela Fluttershy. A princesa Platinum, né, foi reclamar com o seu conselheiro real, Clover the Clever, que é o aprendiz de Sarswill the Bearded. E o chanceler Puddinghead foi reclamar com a sua secretária, Smart Cookie, interpretada pela AJ. E basicamente, cada um dos líderes decidiu que estava na hora de encontrarem novas terras. E aí nós vemos um pouco da travessia de cada um, né? Do comandante Hurricane, da Private Pensy, que eles meio que encontraram as nuvens tempestuosas. A Princess Platinum pediu para o Clover carregá-la nas costas e tal, para não se sujar num rio. E o Chancellor Puddinghead não estava conseguindo ler direito o mapa e deu para Smart Cookie tentar decifrar, não é mesmo? Mas eventualmente
eles encontraram uma nova e maravilhosa terra, um paraíso nunca antes visto. O comandante Hurricane fincou uma bandeira numa nuvem e declarou que ali seria Pegasópolis. A Princess Platinum fincou uma bandeira ali num penhasco e proclamou o local Unicórnia. Já o chanceler Puddinghead fincou uma bandeira na terra, né? E graças à sugestão da sua secretária Smart Cookie, batizou de Terra. Só que aí, né, os três líderes percebem que estavam todos no mesmo local e começam a discutir novamente. E isso acaba atraindo, né, umas criaturas, uns espíritos lá, e uma nevasca misteriosa assola o local, né? Essa terra nova ficou bem desolada, bem congelada mesmo. E eles foram forçados a achar abrigo numa caverna desolada. E como só tinha ela ali, eles tiveram que dividir. Então o comandante Hurricane, a Princess Platinum e o chanceler Puddinghead pedem para que seus conselheiros, subordinados, né, marquem o território dividindo em linhas. Só que os líderes começam a brigar por causa de uma pedra que estava num território e tal. Um vai roubando do outro, discutindo. E aí a entrada da caverna começa a se congelar. Eles discutem cada vez mais. A caverna vai ficando mais congelada. Então é quando os três líderes são congelados. Sobram Clover the Clever, Smart Cookie e Private Pansy. Estão bem, né, com medo e tal, os três. E eles notam acima deles essas criaturas misteriosas chamadas de Wendigos. E o Clover lembra, né? O meu mestre, né, o Star Thrill, ele mencionou que os Wendigos são espíritos do inverno. Eles se alimentam de brigas e ódio. E quanto mais ódio eles sentirem, mais frio o ambiente ficará. Então a Smart Cookie percebe, né, que a culpa daquela nevasca na Terra Antiga era deles. Eles trouxeram os Wendigos para lá. E agora trouxeram para essa nova terra também. Tudo por causa das brigas e do ódio. Mas a Private Pansy diz, olha, mas eu não odeio vocês. E o Clover também diz, olha, eu também não odeio vocês. E a Smart Cookie fala que também não os odeia, né? Mas, afinal de contas, não importa suas diferenças. Afinal, eles são todos pôneis. E quando eles estão prestes a congelar, né, só fica o chifre do Clover para fora. Um feitiço é lançado, eles se descongelam e surge uma chama, né? Um fogo em formato de coração acima deles. O Clover responde que nunca havia feito isso antes, né? Mas ele, perdão, né? Ela é a Twilight, mas o Clover era um macho, né? No caso. Basicamente o Clover responde que ele nunca fez isso antes, mas ele sabe que veio dos três juntos. Então o Clover, a Pansy e a Smart Cookie ficam contando histórias durante a noite toda e cantando canções de inverno que até hoje em dia em Equestria eles cantam, não é mesmo? E aos poucos o calor foi alcançando os líderes. Não só seus corpos foram descongelados, mas também seus corações. Eventualmente eles concordaram em compartilhar nesse esplêndido lugar e viver em harmonia desde então. Então juntos eles nomearam essa nova terra de Equestria. E assim as peças se encerram, não é? Nossa, gente, foi bem bacana, né? Ver todo esse backstory, esse background de como a Equestria foi descoberta e fundada, né? Mas calma, que o episódio ainda não acabou, né? Basicamente nós temos, né, as Main Six e o Spike cantando The Heart Carol, que é uma música mesmo natalina lá, né? De comemoração do Hearts Forming Eve, junto com o público, né? Os CMC estavam na plateia também assistindo a peça e tal. E depois no camarim, a Twilight está dizendo, nossa, nós tínhamos que estar muito honrados que a Princesa Celestia nos escolheu, ela deve achar que realmente somos um bom exemplo de amizade. Só que a Harriet nota, né, a rajada de vento vindo pela janela, diz, AJ, mas eu não já pedi pra tu fechar essa janela? Ela, não, mas porque a Rainbow não fecha, ela voa e tal. As seis começam a discutir de novo, só que então elas escutam um lamento vindo de longe e parece com um lamento de um índigo. Então a Rainbow, quer saber? Eu fecho a janela. E aí todo mundo ri e tal. A câmera vai saindo, né? E nós vemos Canterlot e bem acima dela, o fogo da amizade ainda queimando.
Mas é isso, gente. Esse foi o episódio. Espero que tenham gostado. Deixe um like, se inscrevam, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fica Deus no coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me.